Olá, estamos mais uma vez para comentar um dos assuntos da nossa revista. Hoje vai falar sobre a santificação. Então, nós vemos que há essa necessidade, todo aquele que começa uma vida em Cristo, ou nascido de novo, ele deve ter uma vida de separação do pecado e dedicação a Deus. Então, buscar a santidade é dever e necessidade e de todo o cristão, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, como diz em Hebreus 12:14. Então, a santificar significa separar das coisas profanas e consagrar-se a Deus. Santificação vem de separação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação é essencial para ter comunhão com Deus. Santidade é o padrão de pureza ética e moral do crente em Jesus Cristo, que inicia no novo nascimento, estende-se por toda a vida. Quem procura a santificação é comparado ao óleo e à água, que não se misturam. Quem não procura a santificação é como o café com leite, que eles se misturam. Então, nós vemos que é essencial que o cristão ele viva em santificação para ter comunhão com Deus. Elementos, aqui vai falar sobre alguns elementos para a santificação, que são a palavra de Deus, que nos santifica, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça e do juízo, e a dedicação à oração nos alimenta, a vigilância fecha as brechas, amar a justiça e odiar a iniquidade ou o pecado, mortificar a carne com seus prazeres, né? Então, aqui são alguns elementos e meios para a santificação. E nós vemos que aqui a nossa lição diz: sede santos, porque eu sou santo. É um dos pontos também da nossa revista, que diz que as qualidades de Deus devem ser as qualidades de seu povo. Deus quer um povo santo. Santo, né, significa ser semelhante a Deus, ser dedicado a Ele e viver para lhe agradar, porque o seu caráter é santo. Que mesmo, né, nós sabemos que não chegaremos a ser completo ou de forma absoluta, porque vivemos aqui nessa terra, mas Deus conhece o nosso coração. E nós devemos nos afastar das impurezas e das imperfeições. Aqui, santificação, né? Corpo, alma e espírito. Está baseado em 1 Tessalonicenses 5:23. Esse é um versículo, né, que nos chama a atenção, que fala que o processo de santificação atinge o homem em sua totalidade. Não adianta conservar a visibilidade do corpo quando a alma e o espírito não refletem o que está por fora. A alma, sede das vontades, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, portanto, deverá ser puro. O Espírito, sede da consciência, da razão, nos capacita a termos comunhão com Deus, portanto, deverá ser puro. Então, existe essa máxima que Deus, Ele só quer o coração, mas
nós vemos que há uma necessidade do ser humano ele se entregar por inteiro, corpo, alma e espírito. Então, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala: corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a volta de Jesus. Jesus quer uma igreja santa, irrepreensível, sem defeitos, sem mancha, sem mácula, sem mais gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual santa e irrepreensível. Somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, ser diferente, ser exemplo. Precisamos clarear o mundo com as nossas obras, com as nossas atitudes. Quando a luz chega, as trevas não resistem. Precisamos salgar e temperar aquilo que é insosso ou insípido, conservar o caráter, mostrar ao mundo que é possível não se contaminar. Então, nós vemos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que não se contaminaram. As nossas boas obras diante dos homens deverão glorificar o Pai que está no céu. Nós vivemos deste mundo, nós estamos no trabalho, nós estamos no meio das familiares, nós estamos na rua, nós devemos fazer a diferença, não se contaminar. O cristão pode ir para a política, o cristão pode ser um empresário, pode ter muito dinheiro, pode ser um servente, pode ser qualquer coisa, mas deve fazer a diferença no meio em que estiver. Então, aqui um dos pontos da nossa revista fala a participação do discípulo de Cristo. Fomos chamados para lavar as nossas vestes e branqueá-las em Jesus Cristo. Aqui está trazendo duas expressões de Efésios 4, 22 ao 32, que fala sobre despojeis e revistais. São expressões que apontam para uma mudança radical da vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e agora faz parte da família de Deus, né? Então, despojei do velho homem e revistais da presença de Deus. Também fala renoveis, que indica que além de rejeição decisiva do velho e a aceitação de novo implícita na conversão, uma renovação interior diária, até mesmo contínua do nosso ponto de vista, está envolvida em ser um cristão verdadeiro, né? Cristão, ele é chamado de cristão porque ele deve ser parecido com Cristo, né? Separação dos padrões mundanos. Não é porque se faz no mundo que devemos fazer também, né? O que o mundo faz, porque é feito hoje mudar a época, se está fora dos padrões bíblicos, o cristão não pode fazer. O que é aceito pelo mundo, que não está de acordo com os valores éticos e morais bíblicos do mundo de hoje, tudo é relativo, o que vai contra os princípios bíblicos, que são permanentes, independentes do termo e da cultura, né? Então, nós devemos conhecer a Bíblia Sagrada, nós devemos ter convicções do Deus que servimos, nós devemos ter conhecimento da Bíblia Sagrada para não irmos, né, em meio a este mundo que cada vez mais vai entrando em podridão, cada vez mais, e se perdendo os valores éticos, os valores morais. Então devemos cada vez mais procurar nos achegar ao Senhor. E para nós fecharmos aqui, fala aqui: abster-se dos prazeres carnais e toda espécie de mal. Devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonhe, de tudo aquilo que fira a nossa boa conduta cristã, de tudo que impeça a nossa comunhão com Deus. Devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonhe, de tudo aquilo que tira nossa boa conduta cristã
que nós impeça nossa comunhão com Deus. Não podemos ficar escravos das coisas só porque são lícitas, mas muitos estão dominados por tantas coisas que tiram o tempo de adoração de Deus e prestar culto a Ele, de fazer as coisas do seu reino, né? Então, fechando aqui, falando que o cristão, quando os primeiros cristãos foram chamados de cristão porque eles eram parecidos com Cristo, devemos nos santificar corpo, alma e espírito, né? Não é só o nosso exterior devemos ter a mudança no nosso caráter, nossa forma de vestir, nossa forma de falar, e devemos a cada vez mais fugir de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua família, e cada vez mais nós venhamos estar servindo ao Senhor. Se você ainda que está vendo, ouvindo, né, esse vídeo e ainda não teve encontro verdadeiro, esse prazer, essa alegria de estar ao lado de Jesus, né? A palavra diz, né, provai e vede que o Senhor é bom. Para nós sabermos que nós temos, se uma comida é boa ou ruim, nós devemos provar, né? E às vezes as pessoas não têm um encontro verdadeiro, né? E nós devemos procurar ter esse encontro verdadeiro com o Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Que você venha fazer a diferença no mundo, quem está servindo ao Senhor, com sua forma de falar, com sua forma de agir, com sua forma de viver neste mundo. Que você venha ser o sal e a luz deste mundo, ou seja, fazer a diferença em nome de Jesus. Amém.